O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. E a música é assim, glória a Deus. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu na construção da minha história. Ele assumiu na galeria dos vencedores, reservou para mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, no resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, o resumo da minha história o encontrar. O maior troféu é saber que um dia, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre ao abraçar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Glória a Deus, que linda essa música, né? Aleluia. Hoje o estudo está no livro de Lucas, capítulo 1, livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Amém? Palavra de Deus, eu leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão:
Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aleluia. Tem tanta coisa para falar desse trecho, mãe, que o Senhor nos ajude. Eu estou assistindo a novela, essa passagem. Ah, é? Glória a Deus. Então, olha só. Certo dia, Jesus estava na praia do Lago da Galileia. Né? Muita gente chama mar, pode ser lago. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Aonde quer que Jesus ia, o povo seguia Deus. Uns por ele, outros pelos milagres, né? Outros porque tinham curiosidade, né? Porque ouviam falar dos milagres que o Senhor estava fazendo, né? Então, o Senhor já tinha uma multidão que seguia ele. E ele viu 2 barcos no lago, né? Ali no Mar da Galileia, perto da praia. Jesus viu. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Então, quando o Senhor vê que os 2 barcos estão ali, já estão vazios os barcos, né? Porque os pescadores já estavam lavando as redes na beira ali da praia. A gente começa a entender que, ok, fim do trabalho ali, né? Os pescadores, quem sabe de pesca, sabe que os pescadores saem de madrugada para orar bem cedinho, né? Porque quando tem mais peixe de noite. E porque já de manhã ele já tem que estar voltando com os peixes para vender, né? Porque quem vive disso sabe que essa é a rotina, né? Então ali, quando Jesus está se aproximando, né? Que vê esses 2 barcos, a multidão tá, né? Seguindo ali Jesus. Os pescadores estavam lavando as redes, como quem diz, né? Daqui vou para casa, né? Já pesquei a noite inteira, tô lavando as redes. Já estou arrumando para ir embora, né? Porque a rede é o material de trabalho do pescador. Ali, né? E como quem diz, não tem mais nada aqui para mim, né? Hoje, já por hoje, deu o que tinha que dar, né? Eu já vou embora, acabou. Mas aí chega Jesus, né? Que é o princípio e é o final. O Deus, né? Que vem antes e também depois. Né? Tem um mistério aqui. Então, o primeiro mistério que eu consigo ver aqui, que o Senhor me dá entendimento, é que muitas vezes para o homem já acabou. Já estou lavando as minhas redes, estou lavando as minhas mãos, isso aqui já, né, deu o que tinha que dar. Mas aí chega Jesus. Né? Aí chega Jesus. Então, Jesus é aquele que transforma situações, que faz o que parece lógico parecer ilógico, né? Que muda o roteiro, que faz o surpreendente. Deus adora fazer, Deus adora fazer surpreender seus filhos, né? Quando já acabou todas as tentativas humanas, quando já não há mais o que tentar humanamente falando, aí vem Jesus. Né? Porque ele é lindo, ele é maravilhoso e é para a glória do Pai, é para a glória de Deus, né? Então, Jesus, o que ele fala? Ele fala, os pescadores já tinham saído do barco, Jesus entrou num dos barcos, né? Ele fez um sinal, né? Entrou num dos barcos
E esse barco era de Simão Pedro, né? De Pedro. Só que ainda Jesus não tinha chamado ele, né? Jesus vai chamar, então ainda quem vai mudar o nome de Simão é Jesus, né? Para Pedro. E ainda ele, né, se chamava Simão. E ele falou para o Simão afastar um pouquinho o barco da praia, da beira da praia, né? Porque ali ele ia começar a ensinar a multidão. E o que o Senhor ensinava? Sobre o reino dos céus. Sobre o Pai, sobre o Deus verdadeiro. Amém? Porque assim como naquela época, hoje ainda existem muitas pessoas que creem em muita coisa, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Aquele que é o único e verdadeiro Deus. Aquele que fez os céus e a terra. Que criou o mar, tudo que há, os animais, os peixes que estão no mar, as aves do céu, os animais terrestres, o ser humano, as estrelas, as galáxias, tudo que existe foi Deus quem fez. Amém? E naquele tempo, muitas pessoas não eram, existia o que se chama o paganismo, que é você acreditar em tudo quanto é coisa, né, e não conhecer a Deus. E infelizmente até hoje, muitas culturas, né, e até muitas vezes dentro do Brasil, né, desse lado ocidental aqui, tem gente que acredita em tudo, mas quando se trata da palavra de Deus, não acredita. Né? Quando se trata da palavra de Deus, o que está na Bíblia, não acredita, fala que foram feitos pelos homens, não acredita que foi o Espírito Santo que inspirou homens santos de Deus, mas acredita em curandeirismo, acredita em ervas, acredita em sortistas, acredita em tarô, acredita em horóscopo, acredita em charlatanismo, em adivinhação, mas não acredita na palavra de Deus. Que é o mesmo Senhor que é o Verbo, que é Jesus Cristo. Amém? Tem o Senhor Jesus como história, como um conto, e não como a verdade da sua vida. E por isso que vivem numa mentira. Amém? Então, o que acontece? Ele entrou nesse barco e quando acabou de falar, ensinar a multidão sobre o reino dos céus, amém? Ensinando quem era Deus, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. O Senhor dá uma ordem para Simão, né? Voga mar adentro, volte uma vez mais lá dentro do mar, e vá no lugar onde está bem fundo, voltem a pescar. Aí Simão fala para ele, mestre, nós trabalhamos a noite toda, né? O Senhor está falando para a gente voltar lá, mas lá não tem nada. A gente estava lá, a gente saiu de lá agora mesmo, né? Humanamente falando, aqui aumentando, obviamente não aumentando, porque a gente não pode aumentar a palavra, mas quem diz tudo que, né, em primeiro lugar, era sua profissão, né? Quando a profissão de alguém já tem experiência, eles viviam da pesca, né? Esses pescadores sabiam onde estavam os peixes, sabiam onde geralmente, né, conseguiam boas pescas, e se saíram, ficaram toda a noite, porque ele fala que, mestre, nós trabalhamos a noite toda, não foi só um pouquinho, eles ficaram a noite toda ali, quer dizer, como é que a noite toda não havia peixe e agora vai haver? Como é que a noite toda nós pescamos, nós esperamos um peixe, conhecendo, são gente que tem experiência no mar, não é qualquer pessoa que, né, lá de esporte, lá tá de turismo, lá querendo pescar, não, são gente que sabe como pescar, que vivem da pesca, que depende da pesca para sustentar a sua família, amém? Não pescaram nada a noite inteira, e agora chega Jesus, que ainda ele não sabe quem é, ele simplesmente chamou ele de mestre porque viu que ele ensinava sobre o reino dos céus, falou, mestre, né? Porque naquela época os mestres da lei é que falavam da palavra. Então Pedro, quando viu Jesus falando sobre a palavra, chamou ele de mestre. Achou que era mais um, né, dos mestres da lei. Falou, mestre, nós trabalhamos a noite toda, né? A gente entende de pesca, você entende da palavra, mas a gente entende de pesca. E a gente trabalhou a noite toda e não pescamos nada, né? Mas já, então, você vê, o Senhor, eu imagino que o olhar do Senhor Jesus, quando olhou para Pedro e deu essa ordem,
o Senhor, quando dá uma ordem, ele dá uma autoridade, é uma ordem com autoridade, porque ele tem toda a autoridade, mas com amor. Então ali eu imagino, né, que Pedro olhando e vendo como Jesus, né, deu essa ordem. E que essa multidão, em primeiro lugar, havia uma multidão que estava escutando Jesus. Ele já tinha autoridade, ou seja, sem conhecer Jesus. Se ele nunca tivesse visto Jesus, ele viu que era uma pessoa de respeito, porque ele tinha uma multidão que o seguia. E ele predicava a palavra de Deus. Eles eram judeus, eles conheciam a Deus superficialmente. Ou seja, muitos deles estavam ali aprendendo de Deus, mas os judeus sabiam quem era Deus, o pai de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Eles seguiam a Deus, talvez não como, né? Por isso que Jesus veio, não conheciam bem ao Senhor, mas sabiam que era Deus. Então ali ele encontrou no Senhor autoridade. Então ele falou assim: mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Amém? Então, é muito importante aqui a gente entender que Pedro ainda não conhecia Jesus. Não é como que, não, né, eu já vi os milagres, eu já conheço Jesus, então eu vou obedecer porque eu sei que, né, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Não, ele viu um homem comum, como ele, né, ele fazendo dele e Pedro era pescador, cada um no seu ramo ali, né, ele na sua humildade ou, né, com respeito, falou, ok, já que o Senhor está mandando, já que o mestre está mandando, nós vamos, né, voltar ali. Mas uma grande coisa aqui que a gente vê em Pedro é a obediência. Porque mesmo não tendo entendido, mesmo não acreditando que ele fosse pescar nada, porque total que ele já tinha pescado a noite inteira e não tinha, né, pescado nada, ele obedeceu. Mesmo não vendo possibilidade nenhuma, humanamente falando, né, ele falou, vou perder meu tempo, mas, né, vamos lá. O Senhor que está falando, né, na tua palavra, vamos lá. E ele obedeceu. Então, obedecer é primordial quando se trata de Deus. Agora, muitas vezes a gente vai ter que obedecer, como quem diz, às cegas, né? Assim, digamos, não às cegas, mas sem entender muitas vezes. Sem às vezes fazer sentido, porque ali não fazia sentido nenhum ele voltar. Aí o que acontece? Bem, quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então eles foram surpreendidos porque, gente, pescadores de experiência, pescaram a noite inteira, não pescaram nada. Chega um homem do nada, né? O mestre, que para eles era um mestre da lei, falando sobre a palavra, que supostamente não tem experiência na pescaria, manda eles entrar, vogar mar adentro, voltar a pescar onde eles ficaram toda a noite, pescaram. Eles ali já estavam lavando as redes, eles já tinham acabado por aquele dia, não tinha mais esperança. Mas eles obedeceram ao Senhor. E porque eles obedeceram ao Senhor, eles viram o milagre do Senhor acontecer. Amém? Só que veja bem, o mais interessante também, claro que tudo isso é maravilhoso, né? Porque a gente sabe que onde está Jesus tem milagre, né? Ali, não só Pedro, né? O barco de Pedro foi, digamos assim, beneficiado, mas, né, houve tanto peixe que tiveram que chamar aquele outro barco, né, dos companheiros, e os dois peixes ficaram arrebatados de peixe que quase caiu, né, quase afundou. E todo mundo, eu imagino, ficou naquela coisa, uau, né, esse milagre, e tanto peixe, como que saiu tanto peixe? E nessa questão do milagre, existem dois tipos de gente, digamos assim. Tem aqueles que se fixam no milagre, põem os olhos na grandeza, na quantidade de peixe, ou na grandeza do que aconteceu, do impossível, né? Porque humanamente era difícil, era impossível que aquilo tivesse acontecido, sabendo que eles ficaram toda noite ali pescando. Então, ficaram maravilhados. Tem gente que fica maravilhado com o milagre, fica cegado pelo milagre e fica só fixado no milagre. E tem gente que teme a Deus quando vê isso. Porque o milagre é maravilhoso, mas mais maravilhoso é aquele que fez o milagre. Muita gente abandona Deus depois que consegue o milagre.
Mas uma pessoa dessa é insensata. Porque como você vai abandonar aquele que é fazedor de milagre? Para ficar com o milagre. Então Pedro aqui, olha a atitude de Pedro. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, quando ele caiu por si, viu tudo aquele peixe, aquele negócio, todo mundo, nossa, né, segura aí, o barco vai afundar, meu Deus, e rindo, e aquela coisa, né? E para eles aquilo era sobrevivência, né? Glória ao Senhor. Nossa, nós vamos pagar nossas dívidas, nós vamos fazer uma festa, e isso, aquilo, outro, e vamos agradecer ao Senhor por essa pesca maravilhosa, e focado no peixe, todo mundo ficado no peixe, alegria, e, né, e cantando, e aquela coisa. Mas Pedro, quando caiu por si, quando ele viu o que havia acontecido, quando ele entendeu, ele se ajoelhou diante de Jesus. Ele temeu a Deus. Ele viu que ele não estava diante de qualquer pessoa. Ele entendeu, o Espírito Santo deu sabedoria, discernimento e o temor do Senhor. Na hora, ele se ajoelhou, ele caiu diante de Jesus e ele falou assim: Senhor, afaste-se de mim, eu sou um pecador. Como quem diz, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu sou um pecador. Ele reconheceu que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. Que ele estava... O pecado é como sujeira, é como uma imundícia. É vergonhoso. E agora ele está diante do Santo dos Santos. Essa pesca milagrosa, esses peixes, é algo maravilhoso, surpreendente, sim. Mas o que é esse milagre dessa pescaria diante do Criador? Nada. Não quer dizer que o Senhor não se alegre quando a gente... Obviamente, essa foi a vontade do Senhor. Foi Ele que fez esse milagre da pescaria milagrosa aí, né? Digamos assim, dessa quantidade de peixes. Mas, e o Senhor se alegra quando seus filhos se alegram. O Senhor se alegra quando as pessoas, né, veem a glória do Pai. Reconhece que Deus é real. Mas mais maravilhoso é aquele que não ama o milagre, mas sim reconhece a santidade, o poder, que Deus é real e ama a Deus e teme a Deus. Então, quando Pedro se dá por conta, meu Deus, esse milagre é tão grande, para ele era a sua vida. Era impossível que isso tivesse acontecido. Ele caiu de joelho, ele temeu ao Senhor. E ele falou para Jesus se afastar dele, porque ele era pecador. Ele ficou com medo. Ele temeu. E isso agradou o Senhor. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ah, mas o que isso quer dizer? Que Deus gosta que a gente tema Ele? Não. Que a gente reconheça a grandeza dEle. Que a gente tema viver uma vida sem Ele. Porque o Senhor Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. As pessoas constroem casas em terreno arenoso sem Jesus. Casas de cartas, mentiras, é uma vida de ilusão. Porque é o Senhor que é a nossa rocha firme. Sem Cristo, nada dura. Amém? Então, ele temeu ao Senhor. E os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Então, você vê que um está focado em Deus. Ele reconheceu que estava diante de Deus. E os outros estavam admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Você vê como há um divisor aqui. Não quer dizer que Deus não quer que a gente se alegre com o milagre. Claro que não. Deus quer. Qual o pai que não quer ver o seu filho feliz? Mas que a gente venha adorar a Ele e não ao milagre. Que a gente venha glorificar a Deus e não ao milagre.
Amém? Tem muita gente, depois que Deus faz um milagre na vida daquela pessoa, abandona Deus. Abandona o Senhor. Tem gente que pede um casamento, pede um filho, pede um carro, pede uma casa, depois que o Senhor dá, foi um prazer. É triste. O Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, né? Glória ao Senhor. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, né, que eram irmãos, eles eram companheiro ali, sócio, né, na pescaria com Pedro, também ficaram muito admirados, ou seja, todo mundo estava admirado, mas Pedro temeu. Então Jesus disse a Pedro, a Simão, não tenha medo, não temas. Olha como o Senhor conhece o coração de cada um. De agora em diante, você vai pescar gente. Que honra Deus deu a Pedro, porque ele temeu. Primeiro lugar, ele obedeceu. Segundo lugar, ele temeu. Você vê como Deus conhece o coração de cada um de nós. Porque Pedro podia ter falado, não, nós já pescamos a noite inteira, vamos pescar amanhã agora, né? Já não tem, não vamos, já lavamos as redes. Aqui por hoje acabou. Senhor, se quiser continuar predicando aí no barco, não tem problema, mas nós já vamos embora porque minha mulher tá me esperando, né? Qualquer coisa assim. Não. Né? Eu tenho mais o que fazer. Muita gente, parece bobeira que eu tô falando, mas tem muita gente que faz isso com Deus. Que Deus tá dando uma ordem. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar. Não, vamos ganhar dinheiro, vamos deixar Deus para a igreja. Como eu já escutei família minha dizer. Deixa Deus para lá, deixa Deus de lado, vamos, né? Vamos trabalhar agora, como diz, vamos falar sério, né? Como nós mesmos, já escutei muitas vezes nós mesmos falando antes, né? Mas aqui na terra a coisa é assim. Agora, na palavra diz que a terra e a sua plenitude ao Senhor pertence. O que é plenitude? Tudo. O Senhor quer que a gente inclua Ele em tudo, porque Ele está em tudo. Não tem esse negócio, não. No domingo, Deus é bem-vindo. No resto da semana, ó, Senhor, tem que trabalhar. O Senhor fica aqui, né? E a gente se fala de novo no domingo. Não, sem Deus, nada podeis fazer. Deus quer que a gente entenda que Ele está com a gente toda hora, todo tempo. Que a gente tem esse amor por Ele, essa comunhão com Ele. Ele é Pai, Ele é o Criador. Mas Ele é o teu Pai, Ele é teu Deus. Ele quer que você não ignore a presença do Espírito Santo. Que reconheça, que fale com Ele diário. Que Ele está no trabalho com você, Ele está na tua casa, Ele está em qualquer momento. Amém? Então ali o Senhor falou para Pedro, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Cristo. Você vê que aqui também a gente vê que, de uma certa forma, que Pedro tinha um coração humilde, ele obediente, ele temeu a Deus, apesar de ser um pescador simples, né? E ele também tinha uma característica de liderazgo. Porque aqui, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, também deixaram os peixes e foram com ele. Seguiram a Jesus. Amém? Aqui fala, né? Jesus disse, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Aqui não fala, não especifica, só fala que Tiago e João ficaram felizes, né? Ficaram admirados com a pesca, mas ali o Senhor fez questão de enfatizar através da palavra que Pedro temeu. Primeiro ele obedeceu e depois ele temeu ao Senhor. Esse tipo de coração, esse tipo de gente é que o Senhor usa para pescar almas para Ele. Porque quem teme ao Senhor reconhece que Ele é. É o quê? Todo-Poderoso. Porque ali Pedro viu a pesca e se surpreendeu. Mas maior do que a surpresa dos peixes foi a surpresa de estar diante do Deus Altíssimo. Muita gente ali passou em branco, muita gente não entendeu. Mas Pedro entendeu.
Entendeu? E por isso Deus usou a Pedro para agora ser pescador de gente. É uma honra servir a Cristo. É uma honra quando Deus te chama. Então aqui Deus promete tantas coisas para aqueles que confiam no Senhor. Muitas coisas a gente pode retirar desse ensino que, né, quando tudo parece lógico, quando já para o homem não tem mais jeito, chega Jesus, né? Deus é o Deus que opera milagres, que faz o que é impossível para o homem acontecer. Muitas vezes a gente já está cansado. Eu imagino que eles estavam cansados a noite inteira trabalhando. Né? Muitas vezes nós também estamos cansados. Cansado do quê? De lutar com a família, de lutar nos relacionamentos, de lutar com pessoas, né? De lutar até em busca do que é, por exemplo, o nosso propósito em Cristo. Às vezes as adversidades, as ondas são tão grandes, o vento sopra tanto, a gente vai baqueando, desanimando, que a gente começa a querer desistir. Porque a gente fala, Senhor, mas já tentei tanto, já orei tanto, já jejuei tanto, já fiz tanto, né? Já aqui, já deu para mim. Já não aguento mais, Senhor, né? Mas aí Jesus fala, vai mais uma vez. Volta lá, joga a rede de novo agora no lugar fundo. Né? Então, muitas vezes, nós vamos precisar daquele respingo de fé, porque nós, humanamente falando, já esgotamos toda a nossa energia. Já aqui não dá mais nada, Senhor. Mas Deus fala, vai lá, minha filha. Faz de novo. Mas agora você vai na ordem de Deus. Você vai na direção de Deus. Você vai porque Deus mandou. Porque aqui ele fala, Senhor, eu vou na tua palavra. Não foi porque você insistiu. Todas as vezes você é quem foi insistir sem a direção de Deus. Mas quando você vai na direção de Deus, as coisas são diferentes. Senhor, meu Deus, nesta hora, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essas palavras de vida, Senhor, de poder, Senhor, de graça, meu Deus. Ô, Senhor, enche o nosso coração dessa palavra, que nós podamos, Senhor, viver estas palavras, não desistir, perseverar cada dia caminhando, Senhor, marchando como soldado em Cristo, crendo e confiando nas tuas promessas, Senhor, em obediência à tua palavra, em temor ao Senhor, Pai. Ajuda-nos a cada dia, meu Deus, a não falhar-te, a buscar-te, meu Deus. Ô Santo Deus, e que nós podamos também, Senhor, ver a tua glória, Senhor, e reconhecer que tu, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, está conosco, meu Deus. Ô Papai, e glorificar o teu nome, Senhor, porque em tudo, meu Deus, a glória é do Senhor, no nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Agora